Amém, meus irmãos. Graças ao nosso Deus. Os nossos irmãos que estão chegando agora aí na transmissão e que estão nos acompanhando nesse momento. Meu nome é Fabiano e eu sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Araucária. Então este é o culto que você está acompanhando, o culto da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Araucária. E nós estamos a conduzir o culto dos nossos irmãos em casa, à medida que nós também oferecemos culto ao nosso Deus. Meus amados irmãos, este é um período do ano bastante complicado e bastante atípico para todas as pessoas. Nós estamos vivendo um período de afastamento. É bem possível que você não esteja visitando aí alguns familiares teus. É bem possível que você esteja aí fechadinho na sua casa, esperando que algumas coisas comecem a acontecer. E você já se deu conta que rapidinho o ano passou. Nós já estamos chegando no fim do ano, né? Falta pouquinho aí. E de repente você já começou a pensar e a planejar o seu futuro. Existem pessoas pensando e já planejando como que vai ser o ano de 2021. O que é que elas vão fazer, quais os novos negócios, quais as novas perspectivas, os novos cursos, relacionamentos, enfim, os planos já começam a acontecer e talvez você seja uma pessoa que esteja exatamente neste ponto, fazendo planos para 2021. Agora a grande questão é que muitas pessoas fazem planos fracassados. Muitos planos simplesmente não saem do papel, mas são planos que não alcançam sucesso, são planos que não vão adiante. E eu gostaria de ver com vocês então alguns passos para que nós possamos, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, fazer planos que sejam planos bem-sucedidos, planos que comecem, se desenvolvam e alcancem o objetivo para o qual foram criados. Para tanto, eu convido você, abra a palavra de Deus comigo, lá na carta de Tiago, encontre aí o capítulo 4, Tiago no capítulo 4, e nós vamos ler a partir do verso 13. E diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e faremos negócio e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante, mas logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Pois bem, a partir desse capítulo 4, verso 13, eu gostaria de pensar com vocês, então, como planejar o futuro da melhor forma possível. E nós só podemos planejar o nosso futuro da melhor forma possível se este futuro, se os planos que nós traçarmos estiverem de acordo com os planos de Cristo Jesus. Se de alguma forma os planos que nós traçamos se parecem com os planos do nosso Senhor Jesus Cristo,
então certamente nós teremos sucesso. Quem escreve esta epístola é Tiago, o meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. E Tiago é considerado pelos expositores, pelos estudiosos da Bíblia, como o livro de Provérbios do Novo Testamento. Assim como você tem o livro de Provérbios no Antigo Testamento, você tem o livro de Provérbios no Novo Testamento, que é a epístola de Tiago. Isso significa que Tiago é um livro extremamente prático. Não é isso que nós encontramos no Antigo Testamento, no livro de Provérbios? Instrução prática, não é? Instrução prática ali para um filho. É o mesmo que nós encontramos aqui na epístola de Tiago. Instruções práticas para a nossa vida. Eu diria para você, instruções práticas para um viver santo. Essa carta de Tiago que nós acabamos de ler, ela é considerada como uma epístola geral, assim como Hebreus, 1 Pedro, 2 Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, também Judas, o livro que está antes de Apocalipse, são consideradas como epístolas gerais. Pastor, o que quer dizer uma epístola geral? Quer dizer o seguinte, que são cartas que não foram escritas por uma única pessoa, mas também não foram endereçadas para uma única igreja. São cartas que foram escritas e foram endereçadas para diversas igrejas da Ásia Menor, e às vezes até irmãos nossos que estavam na dispersão, irmãos que foram perseguidos e se espalharam então por determinadas regiões do império. Este é o caso da epístola de Tiago. Foi escrita, conforme o capítulo 1, verso 1 em diante, foi escrita para aqueles irmãos nossos, crentes que foram perseguidos e se dispersaram pelas regiões do Império Romano. Capítulo 1, verso 1 em diante. Vale a pena você acompanhar ali comigo, quando Tiago diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, ou numa outra tradução, na dispersão, saudações. Aqueles que estão perseguidos, aqueles que foram expulsos, aqueles que estão espalhados, saudações, escrevo a vocês. E aqui está então o irmão do Senhor, se identificando como servo de Cristo Jesus e não como irmão de Cristo, escrevendo então a estes irmãos crentes que estão dispersos. Tiago, com a sua carta, intenta fazer com que estes irmãos recobrem o ânimo. Afinal de contas, foram perseguidos, muitos dos seus bens foram espoliados, perderam muitos dos seus bens, famílias foram separados, não é? Parentes foram separados. Geralmente os judeus convivem em grupos, basta você se lembrar de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles convivem em grupos. Também é assim nesse dia que Tiago está escrevendo. Conforme se dá a perseguição, então, eles se dispersam, muitas famílias então se perdem umas das outras. O que Tiago quer fazer? Fortalecer estes irmãos, fazer com que eles recobrem o ânimo, fazer com que eles permaneçam firmes. Há também uma outra vontade em Tiago, que é não deixar estes irmãos voltarem atrás na sua fé. Afinal de contas, o judaísmo era uma religião ali aprovada pelo Estado, o cristianismo não. Então eles estavam também quase que cedendo a um retorno ao judaísmo. Tiago então precisa escrever para eles permanecerem fortes, permanecerem firmes. E Tiago vai exortar eles em relação a várias situações nas suas vidas, algumas situações que ele ouviu também a respeito deles. Por exemplo, Tiago vai exortá-los a que eles tenham uma boa palavra, a que eles cuidem da própria língua. Também nas igrejas destes irmãos, quando eles se encontravam, as pessoas que chegavam ali não eram bem recepcionadas como deveriam.
Se chegasse alguém rico, eram recepcionados de uma maneira, mas se chegasse alguém mais pobrezinho, era recebido de uma outra forma, sem muito cuidado. E aqui, amados irmãos, já cabe uma primeira aplicação para a nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja que recebe as pessoas do mesmo jeito, da mesma forma? Ou será que nós precisamos ser exortados pela palavra do Senhor a não fazer distinção entre os filhos de Deus, entre aqueles que são mais abastados e aqueles que são menos abastados? Será que a igreja presbiteriana de Araucária, quando chega alguém pobrezinho aqui na igreja, pode ser dito a nosso respeito: eu fui recebido naquela igreja com alegria? Será que também aquele mais abastado pode dizer da mesma forma: eu fui recebido com alegria, com um abraço aconchegante, graças a Deus? Louvo a Deus pela nossa irmã e o nosso irmão João, nossa irmã Inês e o irmão João, que sempre que estão na porta, sempre tem um sorriso gostoso, um abraço querido para nós. E eu nunca esqueço quando eu cheguei na igreja a primeira vez e eles estavam na porta e já me receberam desta forma. Este é um chamado para toda a igreja. Pois bem, o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, como enviado, então, vai tratar estas questões na igreja. Também existia entre eles muitas pessoas que ouviam a pregação, mas saíam e não eram transformados pela pregação, pelo sermão. Eles saíam para práticas mundanas, para uma vida que não exaltava o nosso Deus. Havia também entre estes irmãos, aos quais Tiago escreve, irmãos que tinham desejo de ensinar a palavra, mas esse desejo, pelo que o Tiago vai mostrar, é quase que uma ganância por instruir, por serem mestres na palavra. Tiago então vai dizer a eles: olha, não queiram muitos de vocês serem mestres na palavra. Por que, Tiago? Porque estes sofrerão maior repreensão da parte de Deus. Estes são examinados por Deus com mais vigor, estes são mais cobrados. Então não queiram ser muitos de vocês mestres. Tiago está de forma prática exortando e ensinando os nossos irmãos. Também aqui no capítulo 4, que é o capítulo que nós lemos a partir do verso 13, Tiago vai nos ensinar a olhar para o futuro e planejar o futuro de uma mesma forma como Cristo Jesus fazia. E eu quero que vocês percebam isso. Tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez, tudo aquilo, todas as suas ações, as curas, tudo aquilo que ele falou, estava de acordo com a vontade do Pai. Portanto, enquanto ele ia fazendo a vontade do Pai e cumprindo a vontade do Pai, ele ia seguindo rumo à cruz. A cruz era a suprema vontade do Pai para o Filho, Cristo Jesus, de tal maneira que ele nunca se afastou da cruz, porque este era o propósito de Deus para ele. Três coisas importantes, amados irmãos, e eu diria 3 erros que eu e vocês devemos evitar quando nós planejamos então o nosso futuro, ok? A primeira coisa que eu quero meditar com vocês aqui é evitarmos planejar o futuro sem Deus. É criarmos planos, traçarmos projetos, objetivos, mas sem considerar a vontade de Deus. E Tiago vai exortar os nossos irmãos a pensarem a seu próprio respeito dessa perspectiva. Quando planejarem o seu futuro, quando pensarem os seus planos, colocarem Deus em primeiro lugar. Não é colocar Deus depois, Deus vem primeiro, antes do plano se concretizar, Deus. Perceba a linguagem que Tiago utiliza aí no verso 13, quando ele diz: escutem agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e então teremos lucro. A linguagem que Tiago, irmão do Senhor, está utilizando aqui é uma linguagem de negócios, de negociação, lucro,
viagem de negócios, estadia em uma outra cidade, ok? Ele está falando com pessoas da igreja que estão envolvidos em planejamentos, estão envolvidos em negócios, ok? É a essas pessoas especificamente que ele está falando. E o que ele vai dizer é que não existe nada de errado planejar o futuro. Muitas pessoas pensam que devem ir tocando suas vidas, devem ir vivendo, mas não é essa perspectiva que Tiago tem em mente. O problema não é planejar o futuro. O problema que Tiago está apontando aqui é alguém que faz os seus planos sem considerar Deus e a vontade de Deus. John MacArthur nos diz o seguinte: não existe nada de errado com o planejamento do futuro. O problema não é com o que é planejado, é com o que é esquecido, diz John MacArthur. E o que é que está sendo esquecido nestes versos de 13 até 17? A coisa mais importante para a nossa vida. Deus está sendo esquecido. Deus está sendo deixado de lado. As pessoas estão planejando suas vidas e estão colocando Deus de lado, sequer consultam Deus, sequer levam em consideração os princípios descritos na palavra de Deus. Tiago então vem até eles e os confronta. Olha, este é um erro a ser evitado. Não planejem o futuro de vocês colocando Deus de lado. Deus deve participar do plano de vocês. Deus deve participar dos projetos que vocês estão fazendo. Também não é pecado prosperar nos seus negócios. Não existe nenhum problema que você prospere nos seus negócios, que você vá bem nos seus negócios. Não há nenhum problema com as suas viagens de negócios. Com alguma frequência no Novo e no Antigo Testamento isso é comum, que nós tenhamos pessoas de negócios indo de uma a outra cidade. O comércio no Antigo Testamento e no Novo Testamento é comum, não há nenhum problema com isso. Negociar para receber lucro, não há nenhum problema, é algo comum. Agora, o que Tiago está fazendo é uma distinção. Ele está apontando o dedo na ferida quando isso se torna central na nossa vida. Quando o trabalho se torna algo central na sua vida, a tal ponto de você colocar Deus de lado. Quando os negócios se tornam centrais na sua vida, a tal ponto de você colocar Deus de lado. Hoje é domingo, o dia do Senhor. Não, mas quer saber, eu tenho um negócio para ser concretizado. Então você vai colocando Deus de lado e vai colocando Deus de lado até que você vai então abandonando a Deus. Tiago está fazendo eco às palavras de nosso Senhor lá em Mateus no capítulo 6, versos 25 em diante. Mateus no capítulo 6, versos 25 em diante, quando ele diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou então beber, nem mesmo com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida muito mais do que o alimento, e não é o corpo muito mais do que as roupas? Mas é claro que é. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Mas é claro que valem. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado, 45 centímetros, ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos?
porque também os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, busquem em primeiro lugar, antes dos planejamentos, antes de colocar algum plano em ação, busquem a vontade de Deus para a vida de vocês, e então certamente aquilo que vocês vão fazer será abençoado. Coloquem a vontade de Deus em primeiro lugar. Pensem um pouco sobre isso. A nossa confiança não pode estar nos nossos planos, não pode estar na nossa capacidade de planejamento, não pode estar no nosso intelecto, que nós estamos prevendo tudo aquilo que vai acontecer no futuro. A nossa confiança precisa estar primariamente sustentada na providência de Deus, de que Deus fará tudo aquilo que é bom por nós. Por exemplo, você pode fazer um plano, você pode traçar um plano, e pode ser um plano muito bem feito. A pergunta é: e se Deus não estiver de acordo com esse plano? Esse plano nunca vai sair do papel, ele nunca vai dar certo, você nunca vai ter êxito, você nunca vai ter sucesso. Por quê? Porque isso não é a vontade de Deus para a sua vida, e Deus vai fazer com que a vontade dele sobre a minha e a sua vida se cumpram sempre, afastando de nós tudo aquilo que pode atrapalhar este processo de Deus que deve acontecer na nossa vida. É por esse motivo, meus irmãos, que nós devemos colocar diante do Senhor primariamente os nossos planos, os nossos planejamentos antes de qualquer coisa, antes de sair contando para as pessoas, antes de sair comprando coisas, negociando coisas. Nós devemos fazer Deus participar desses planos e mostrar a nós se esta é a vontade dele. Aqui está o primeiro erro então a ser evitado: planejarmos o futuro sem Deus. E esta é uma atitude mundana, uma atitude de pessoas que sequer têm um relacionamento com Deus, pessoas que planejam primeiro e pedem a bênção de Deus depois. Já viu pessoas assim? Planejam primeiro, depois pedem a bênção de Deus. Isso pode ser um erro, mas como eu falei para vocês, pode ser que os nossos planos não sejam os planos de Deus para nós. Como é que Deus abençoaria então um plano que nós traçamos e que não é o plano dele para nós? E então nós começamos a entrar naquela luta com Deus, que muitas vezes nós queremos uma coisa, mas Deus quer outra. E aí nós começamos a bater cabeça, começamos a acusar Deus: por que isso não dá certo? Por que tudo aquilo que eu tento não dá certo? É simples, então a palavra de Tiago é simples: porque Deus não está participando dos seus planos, porque você está fazendo planos, está fazendo projetos nos quais Deus não está incluído. A solução então apresentada aí por Tiago está no verso de número 15. Se Deus quiser. Se Deus quiser, então faremos isso. Se Deus quiser, então faremos aquilo. Se for a vontade do Senhor, eu gostaria de fazer tal coisa. Sendo a vontade do Senhor, eu gostaria de mudar daqui para lá, de lá para cá. Eu gostaria de fazer este ou aquele negócio, não é? Agora, essa é uma expressão bastante banalizada pelas pessoas. As pessoas dizem: se Deus quiser, de qualquer jeito. E muitas vezes você já ouviu isso também da boca de pessoas ímpias. Se Deus quiser, mas ela nem está interessada no que Deus quer. Ela fala, mas ela nem está interessada, ela não está preocupada com aquilo que Deus quer. Mas ela simplesmente fala: se Deus quiser, eu chegarei lá na casa do fulano que fica na outra cidade. Mas ele nem está preocupado com aquilo que Deus quer. Portanto, aqui está o primeiro erro a ser evitado: planejar o futuro sem considerar Deus e sem considerar a vontade de Deus. Versos 13, 14 e 15 então. Quando eu olho para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo,
toda essa situação pela qual Cristo passa depois da sua encarnação, e quando ele começa então o seu ministério público, nós começamos a perceber exatamente isso, que tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo faz é para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Ele está em busca de cumprir aquilo que Deus tem para a vida dele. Ele não faz a sua vontade, mas ele mesmo diz: olha, o meu pão e a minha comida é qual? Fazer a vontade daquele que me enviou. E aqui está a perspectiva para cada um de nós crentes: fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Portanto, todas as vezes que nós fizermos a vontade de Deus, que nós buscarmos a vontade de Deus para as nossas vidas, nós seremos bem-sucedidos. Não existe segredo nenhum, está lá manifesto na vida de Cristo. A sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai, era fazer a vontade de Deus. Ali está um homem que buscava em todo o tempo fazer a vontade de Deus, que buscava o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, isso é algo que eu e vocês devemos fazer, devemos buscar. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você quer ver como de repente você já caminhou bem nessa questão? É quando de repente você vai, sei lá, pastor, eu vou me mudar, eu vou lá morar lá para o Rio de Janeiro, porque lá está melhor. Eu não sei se está melhor ou não. Pastor, eu vou para lá, vou morar lá. E aí então você escolheu a casa, escolheu o apartamento, escolheu o valor do aluguel, o valor que você vai pagar lá de condomínio, olhou se perto tem ali uma padaria boa para você comprar as coisas lá, olhou se o mercadinho está perto, também olhou a escola das crianças, mas aí você não olhou o quê? Pastor, tem igreja para eu congregar? Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa. Muitas pessoas deixam então as suas congregações porque traçaram mal os seus planos. Então ficam 1, 2, 3, 5, 10 anos longe da igreja, vão esfriando na sua fé. Planejaram mal o seu futuro. Sequer consideraram Deus, sequer consideraram a vontade de Deus. Estar com a igreja de Deus, estar com o povo de Deus, também é estar com Deus, amados irmãos. Amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia também é um dos nossos propósitos como crentes. Agora, o segundo erro a ser evitado, e que Tiago vai ensinar aos nossos irmãos, é que nós devemos evitar agir com presunção. A partir do verso 16, então, ele vai nos mostrar isso. Evitar agir com jactância, com presunção, com vanglória. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer a pessoa que acha que tem domínio sobre a situação. Pessoa que olha para os outros do andar de cima. Pessoas que olham para os outros de cima para baixo, que acham que estão no controle de todas as coisas. Tiago vai olhar para eles e dizer: olha, para com isso, vocês não estão no controle de nada. Olha comigo o verso 16, quando Tiago diz assim: agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Pois bem, aqui está Tiago repreendendo alguém que porventura não seja alguém que descobriu que deve ser alguém humilde. E aqui está alguma das características mais fantásticas de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai falar disso em Filipenses no capítulo 2, e eu gostaria que você fosse comigo até Filipenses no capítulo 2, quando ele mostra que Cristo poderia sim olhar para as pessoas de uma outra forma, mas ele decidiu olhar para elas com amor. Filipenses no capítulo 2, a partir do verso de número 5, quando ele diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus,
que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois bem, aqui está um homem que poderia se jactanciar, poderia se orgulhar na sua posição divina, mas que toma sobre si a figura de humildade. Alguém que é governador do universo, alguém que é governador do cosmos, toma sobre si a figura humana, se humilha e toma a sua cruz, cumpre a vontade do Pai tomando a cruz sobre si. Num certo sentido, então, aquilo que o reino considera exaltado, muitas vezes as pessoas rebaixam. No reino, exaltado é ser humilde. No reino, exaltado é ser pequeno. No reino de Deus, exaltado e bom é servir. Qual é o problema então? O problema é que muitas vezes nós estamos com a nossa cosmovisão, a forma como nós vemos o mundo, a forma como nós vemos a igreja, a forma como nós vemos a família, a forma como nós vemos todas as coisas à nossa volta. O problema é que isso está invertido na nossa vida. Então, ao invés de nós servirmos, nós queremos sempre ser servidos. Ao invés de nós sermos os primeiros a servir, que os outros sejam os primeiros a servir. Ao invés de, sermos últimos em algumas coisas, nós queremos ser os primeiros. Ao invés de sermos pequenos, nós queremos muitas vezes ser grandes. E de uma certa perspectiva, estas características no reino estão invertidas. O primeiro deve ser o último. O grande deve ser pequeno. O exaltado deve ser humilde. E então a nossa cosmovisão, a forma como nós vemos as coisas à nossa volta, precisa ser transformada. Muitas vezes nós podemos estar incorrendo e agindo com presunção sem nem mesmo perceber. Quando você coloca as pessoas para servir você, mas você mesmo não serve. Quando você se serve da igreja, mas você não serve a igreja. Quando você se serve da noiva de Cristo, mas você não serve a noiva de Cristo. Quando você gosta de ser servido, mas você não serve. Quando você gosta de ser, e agora eu vou pegar no pé mesmo, tá bom? Você gosta de ser visitado, mas você mesmo não visita. O pastor faz 5 meses que não vem aqui na minha casa. Eu não vou nem contar quantos meses faz que você não vai na minha. Ô pastor, posso ir lá? Mas claro que pode. Faz quanto tempo que você não visita seu irmão? Mas você quer ser visitado. A sua visão está corrompida, está comprometida. Você está agindo com presunção. Você está achando que as pessoas existem para servir você. Agora está aqui Tiago denunciando isso. Olha, isso é uma atitude presunçosa. Isso é alguém que está olhando para o futuro, que se orgulha nos seus planejamentos, se orgulha nas suas coisas. Eu faço, eu vou. Mas não coloca Deus para participar disso. Tiago então vai condenar toda essa presunção, essa jactância, essa vanglória. É arrogância, sempre pensar no futuro, sem considerar que a vida é incerta do lado de cá do paraíso. A vida para cada um de nós é incerta. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje é tempo de fazer a obra de Deus. Fazer a vontade de Deus é agora, não dá para esperar para fazer no mês que vem, não dá para esperar para fazer depois da pandemia. Olha comigo lá em Lucas 12, e aí você já volta para Tiago de novo. Olha lá em Lucas 12.
a partir do verso 16, Lucas 12, 16. Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: qual é o problema desse homem rico que você vai ler aqui? Problema de inversão. Ele colocou os seus negócios à frente de Deus. Não há nenhum problema você ter negócios. O problema é quando você coloca os seus negócios e o dinheiro à frente de Deus, e aí o problema surge. Então ele vai dizer: então ele começou a pensar: o que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que é que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Pois bem, aqui está o problema de um homem que pensa que a sua vida se resume em comer, beber, comprar e fazer negócios. Às vezes nós estamos planejando o nosso futuro dessa perspectiva, pensando que nós vamos viver por toda a eternidade. De fato vamos, mas há um dia, um horário, um local específico marcado para que nós possamos nos encontrar com o nosso Criador. Planeje, faça negócios. Sim, isso é bom, não há nenhum problema. Faça essas coisas, faça planos. Quais são os sonhos que você tem alimentado no seu coração? Os planos que a esposa tem alimentado no coração? São coisas boas. Nós somos criados com estes dons. Não sufoque isso. Isso é bom. Agora, sempre considere que Deus deve estar em primeiro lugar. Sempre considere que a vida passa como um conto ligeiro. Nunca planeje com a garantia de que você vai viver a vida, sabe, daqui 50 anos você vai estar aqui. Às vezes não vai. Isso é presunção. As nossas vidas são imprevisíveis, a vida é incerta. Muitas pessoas não vivem com prudência, como se pudessem morrer nos próximos dias. Uma forma bastante simples. Sabe como é que você sabe que você pode morrer nos próximos dias? É quando a esposa tem a senha do cartão de crédito, quando a esposa tem a senha do cartão do banco, quando o marido tem a sua senha lá da conta bancária e tem a sua senha lá do e-mail. Você pode morrer a qualquer momento. É presunção você achar que você está no domínio de todas as coisas. É presunção você achar que você está dominando todas as coisas. A vida pode acabar em um estalar de dedos. Aqui está o erro a ser evitado. Então, planejar o futuro sem levar em conta a brevidade da sua vida. A vida é incerta. Nós somos como uma neblina que aparece e se dissipa. O Salmo 90, inclusive, vai dizer exatamente isso. Nós somos como a erva, crescemos, sabe, de manhã, mas à tarde foi, acabou. Que não haja, amados irmãos, inquietações com os dias por vir. Deixemos cada dia trazer os seus trabalhos, trazer as suas preocupações. Vivamos dia a dia, sem ficar olhando muito no retrovisor do passado e sem ficar olhando muito tanto à frente. Mas também não sejamos negligentes em conduzir a nossa vida sem planejamento, sem planejar o futuro dos filhos, sem planejar algumas coisas que são importantes. Às vezes nós vivemos com um olho no futuro e nos esquecemos das coisas do agora, o que precisa ser feito já. Todos os nossos desafios são desafios diários. Quando eu e você olhamos para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós percebemos naquela passagem de Lázaro em João 11, quando Jesus nos diz assim: olha, façamos a obra de Deus agora. Por quê? Ele vai dizer: porque vem a noite. Quando? Quando ninguém mais pode trabalhar. Porque se aproxima o tempo em que não dá mais para fazer mais nada.
Então, quando é que nós vamos fazer alguma coisa? Agora. Quando é que é tempo de servir? Agora. Quando é que é tempo de estender a mão? Agora. Planejar futuro, desconsiderando Deus, é um passo para o fracasso. É o primeiro passo para o fracasso. Planejar o futuro sem considerar que a sua vida, a minha vida é breve, é o segundo passo para o fracasso. Alguns dos nossos irmãos aí, que já estão aí com mais de 50, se você perguntasse para ele, passou rápido? Eles diziam, pastor, passou bem rápido, eu já estou chegando nos 40 já. Pastor, pensei que você estava com 60, com essa carinha, viu, Charles? Eu tinha 60, né? Carequinha assim, velhinho já. Não, tem 38. Mas quando eu olho para trás, rapaz, passou muito rápido esse negócio, e a Bíblia está certa. Vai passando muito rápido. É um conto ligeiro. Terceiro erro que nós devemos evitar quando planejamos o nosso futuro, e que Tiago está exortando os nossos irmãos, é deixar de fazer o bem agora. Servir agora. Aqui está o supremo propósito das nossas vidas, como cristãos, como filhos de Deus. Fomos chamados para adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltarmos a Deus, nos deleitarmos em Deus, enquanto servimos o povo de Deus. Há muitas pessoas que simplesmente não querem fazer o bem em tempo nenhum, mas isso está no verso 17, quando Tiago diz aos nossos irmãos: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Pois bem, você está planejando o seu futuro junto com Deus, em oração, Deus está participando, está abrindo portas, as coisas estão avançando, graças a Deus, e você está seguindo bem, está seguindo em humildade. E aí a última pergunta é: para que tudo isso? Quem é que você vai abençoar com tudo isso? Quem é que você pode abençoar agora, enquanto que você está a caminho? Conforme está lá Mateus 28. Indo a caminho, nós devemos evangelizar, ensinar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A caminho. Quem é que você pode abençoar hoje, agora? E de que maneira você pode fazê-lo? Aqui está o princípio que Tiago está nos ensinando. Se eu não posso ser um instrumento nas mãos de Deus hoje, agora, eu não poderei ser um instrumento nas mãos de Deus amanhã. Por quê? Porque o amanhã não me pertence. Nós não sabemos se nós estaremos vivos nos próximos 30 minutos. Se você não pode ser um instrumento de Deus agora, você não pode ser um instrumento de Deus amanhã e nem depois. Deus distribui os seus dons na igreja, e é maravilhoso como Deus faz isso. E Deus vai completando. Por exemplo, eu diria para você, eu não consigo cantar direito. Vocês vão perceber isso, se é que já não perceberam. Mas está aqui o presbítero Charles, que canta, que é uma maravilha. Está aqui o André, diácono, está o presbítero Roberto, que canta, que é uma maravilha. Mas eu não canto nada. Está aqui minha esposa, que canta e encanta meu coração, mas eu não canto nada. Mas como Deus vai distribuindo os seus dons, e estes irmãos então servindo a igreja, podem fazer o bem agora. Podem fazer o bem agora, podem fazer o bem já. A teologia reformada, que é a nossa teologia, ela trabalha dois tipos de pecados no ser humano. Vejam que a teologia reformada, por exemplo, ela não separa o pecado do pecador. O pecado e o pecador estão ambos juntos. Nesse sentido, eu não poderia dizer, isso aí é culpa do meu pecado. Não, isso é culpa do meu coração corrupto. Eu e o meu pecado, nós estamos unidos. Meu pecado é culpa minha. Primeira coisa, então, o primeiro pecado que a nossa teologia ela já afirma é a seguinte: é pecado de comissão. São aqueles pecados cometidos ativamente. Pecamos, por exemplo, ao obrar com as nossas mãos aquilo que é mal. Este é o pecado de comissão. Quando nós fazemos deliberadamente aquilo que é mal,
Nós somos pecado, nosso coração é corrupto. Segundo é o pecado de omissão. São aquelas coisas que nós deixamos de fazer. Pecamos por deixar de fazer aquilo que é bom, aquilo que é aceitável diante de Deus. E aqui está o pecado de omissão. Este é o pecado que nós temos no verso 17. Pessoas omissas. Pessoas que receberam dons, pessoas que receberam capacidades, pessoas que receberam bens da parte de Deus, mas que não abençoam ninguém. Sempre que nós planejamos o futuro e não colocamos o futuro nas mãos de Deus, nós estamos pecando por omissão, porque sabemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Olhe por um instante para Barnabé, primo de João. Barnabé, você pode encontrar vários problemas em Barnabé, mas tem um problema que você não vai poder acusá-lo. Barnabé entregou os seus dons a serviço da igreja. Barnabé, ele vendia os seus bens e sustentava Paulo, sustentava a igreja. Barnabé, quando Paulo precisou, Barnabé usou de amor, foi lá e trouxe Paulo para dentro da igreja. Barnabé instruiu os irmãos a receberem, a usarem de perdão com Paulo. Por quê? Porque da mesma forma como eles foram perdoados, eles devem perdoar, eles devem exercer o perdão. Há muitas pessoas na igreja que não têm capacidade de perdoar e precisam do seu apoio, precisam da sua ajuda para que vocês lhes ensinem a perdoar. É dessa maneira que a igreja vai sendo edificada, à medida que todos vão servindo. É dessa forma que a igreja vai mostrando para esse mundo o que ela de fato é. Quando ela vem para servir, quando ela vem para se doar, quando ela vem para se dar, quando ela não se exime de fazer o bem àqueles que precisam receber o bem. Quando nós sabemos o que precisa ser feito e colocamos de lado, então, quando sabemos o que precisa ser realizado e não realizamos, nós pecamos. Mateus, no capítulo 25, verso 14, vai falar exatamente sobre isso. E eu quero concluir com essa fala. Mateus 25, a partir do verso 14. Pois será como um homem que ia ausentando-se do país, chamando os seus servos, e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2 talentos, e ao outro deu 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, que tinha recebido 2 talentos ganhou mais 2, mas aquele servo que tinha recebido 1 talento saiu, fez um buraco na terra e enfiou o dinheiro dentro. Depois de um tempo, o senhor daquele servo voltou e fez um ajuste de conta com cada um deles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5 e disse: Senhor, o senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui os outros 5 que eu ganhei. O senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, você é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar na alegria do teu senhor. E aproximando-se também aquele que tinha recebido 2 talentos, disse: ó Senhor, me confiou 2 talentos, e eis aqui outros 2 que eu ganhei. Então o Senhor disse: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, aquele que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, eu fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o talento que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau, não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, quando voltasse, receberia o meu dinheiro com juros. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem mais será dado, e terá então em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.
Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pois bem, a linguagem de Mateus 25:14 também é uma linguagem de negócios muito comum para um judeu, muito comum para o nosso Senhor Jesus Cristo. Talentos são distribuídos pelo Senhor, dons são dados, e alguns utilizam bem esses dons, alguns administram bem, outros pegam esses dons e escondem. Não fazem nada. Um recebe 5, outro recebe 2, outro recebe 1, cada um segundo a sua capacidade. Mas simplesmente esconde, não faz nada. Mas há um dia marcado em que o Senhor acertará contas com cada um. E agora Ele mostra como é que o reino funciona. Aquilo que Ele nos concedeu para administrarmos bem, para planejarmos bem. Olha para nosso Senhor Jesus Cristo, não lhe faltava dons. E veja como Ele utiliza todos estes dons sempre para o progresso do reino de Deus. Da mesma forma, eu e vocês somos chamados a usar os nossos dons, os nossos planos e tudo aquilo que nós podemos fazer para o progresso do reino de Deus. Portanto, meus irmãos, fazer planos sem considerar a vontade de Deus em primeiro lugar é viver como um ateu prático. Um ateu prático é isso, ele vive como se Deus não existisse. Mas antes, Deus deve participar de todos os nossos planos, ainda em construção. Pensar que nós podemos planejar, considerando que nós vamos viver 50, 100 anos, é presunção. Olhar para as pessoas como se você tivesse domínio de toda a situação que está à sua volta é presunção. Nós não temos domínio de muitas coisas não, está aí a pandemia para mostrar para nós que as coisas saem rapidinho do nosso controle. É presunção, é orgulho. Fazer planos sem considerar o bem que pode ser feito hoje é pedir para dar passos rumo ao fracasso. O que é que você pode fazer hoje, agora? Como é que você pode servir agora? Enquanto você está fazendo planos mesmo, enquanto você está caminhando, o que é que você pode fazer agora, hoje, nesse tempo de pandemia? O que é que eu posso fazer agora, hoje, nesse tempo? Planeje, faça negócios, seja inteligente, mas faça com que tudo isso concorde com a vontade de Deus. Busque o sucesso segundo a visão de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Antes de um plano sair do papel, Deus deve participar. Você deve fazer como Cristo Jesus fez. Tudo que Cristo fazia, falava, agia, tinha como propósito, objetivo, cumprir a vontade de Deus. Faça planos, mas seja também humilde. Não seja presunçoso, sabe? Seja um igual aos teus irmãos. Sabia que é isso que significa a palavra irmão? Eu chamo o seu João de meu irmão. É isso que significa a palavra irmão, igual. André, meu irmão. André, meu igual. É isso. Faça planos sim, mas também, meus amados irmãos, considere a vontade de Deus e faça o bem. Hoje, alguns de nós estão fazendo planos e vão querer fazer o bem depois que o plano se concretizar. Às vezes alguns planos que nós fazemos não se concretizam e a gente fica sempre postergando o uso dos nossos dons. Que Deus nos ajude, amados irmãos, que Deus nos dê a visão correta do seu reino, que Deus nos sustente. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. O Senhor, ó Deus, nos deu capacidades, nos deu dons, nos deu condições de nós fazermos
planos, e isso é muito bom, nos deu condições de sonharmos, ó Deus. Mas ajuda-nos, ó Deus, a que isso esteja de acordo com a Tua suprema vontade, Papai. Antes dos nossos planos saírem do papel, nos ajuda, ó Deus, a considerarmos os Teus princípios, a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, antes mesmo, ó Deus, de nós concretizarmos os nossos planos enquanto estamos a caminho, nos ajuda a fazer o bem, ó Deus, a cada novo dia, sem escondermos a nossa mão, ó Pai. Assim como Cristo, ó Deus, fazia em todo o tempo, enquanto corria para o supremo propósito da cruz, ó Deus, e fazia o bem a todos aqueles que se achegavam a Ele. Ajuda-nos a também olharmos desta mesma forma, Pai. Ó Deus, nos ajuda a não sermos jactanciosos, orgulhosos, Pai. Não há, ó Deus, qualquer domínio que esteja nas nossas mãos, Papai. Ajuda-nos a entendermos isso e a recorrermos à Tua providência, Senhor, em tudo aquilo que nós fazemos, Papai, para o nosso bem, para a glória do Teu nome. Ajuda os nossos irmãos e irmãs, ó Deus, a planejarem, a sonharem, mas a fazerem isso, ó Deus, de acordo com a Tua suprema vontade, assim como Cristo Jesus sempre fez, Pai. Que seja assim comigo também, ó Deus. Que o Senhor seja e esteja, ó Deus, gravado na fronte dos nossos olhos. É em nome de Jesus, Papai, que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês, que Deus lhes conceda uma boa semana. Os nossos irmãos recebam aí um abraço carinhoso, tá bom? Fiquem com Deus e que Deus guarde vocês durante toda esta semana. Certamente Deus abreviará esse tempo em que a igreja está em distanciamento e nos trará novamente ao culto solene, ao culto público, com todo o povo de Deus então reunido. Que Deus assim nos abençoe.